nosso entrevistado desta noite, por ordem que foi definida antecipadamente, é o senador Luiz Carlos Reins, do PP, já está conosco aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina. Boa noite aos telespectadores do RDC TV e também aos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Grande prazer falar com você, com seus colegas, sobre o nosso projeto para o Rio Grande do Sul. Bom, vamos também participar nesta noite conosco. Participa o Renato Martins, jornalista, apresentador do programa Cruzando as Conversas. Renato, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Carolina. Boa noite aos nossos espectadores. Boa noite, senador pré-candidato. Valeu, Tchê. E a diretora de pesquisa do Instituto Amostra, Margaret Sauer, conosco nessa noite. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite também. Boa noite, Carolina. Boa noite, senador. Boa noite aos nossos telespectadores. Bom, antes da gente dar início às nossas perguntas, vamos então às regras nesse período que ainda é de pré-campanha, já que as convenções vão até a próxima semana. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja, caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. Agora, se a gente dá início, então, às nossas perguntas pré-candidato, vou começar ali questionando sobre algo que se vem falando bastante, né? Que a gente tem palanques divididos pelo Rio Grande do Sul, no momento que a gente tem uma polarização muito grande da política no Brasil como um todo, e aqui no estado, 2 postulantes ao cargo, que são o senhor Onyx Lorenzoni, são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? No momento de tanta polarização, não é uma disputa que acaba sendo feita por um mesmo tipo de eleitorado, pelo voto, né, mais conservador dos seus apoiadores. Eu gostaria de saber se não haveria uma chance de uma vitória maior se pensasse, né, numa união entre os partidos. Como é que o senhor vê isso nesse momento que a gente já está aí com as campanhas começando? Carolina, nós já estamos trabalhando esse projeto há um longo tempo, né? Já desde o ano passado, o nosso partido já definiu uma posição, já conversamos essa posição com o presidente Bolsonaro, sabe disso. Posteriormente, nós também fizemos um acordo entre um outro partido, PTB, que já está nosso aliado. Montamos a chapa, é o único partido que tem chapa completa hoje. Governador, vice-governador e também pré-candidato ao Senado Federal. Já estamos trabalhando no Estado inteiro, por 2 vezes percorremos o Estado. É uma trajetória, uma estratégia que nós montamos. A esquerda também está dividida nesse processo. Tem 2 candidatos que também dividem a sua posição. Nós confiamos, né, nos eleitores bolsonaristas, sim, mas a estrutura partidária que nós temos hoje entre progressistas e PTBistas é uma estrutura muito forte. E esse time joga. Nós recorremos o Estado uma vez sozinhos, né, fizemos ainda uma série de oitivas em 27 regiões do Estado, ouvindo as comunidades, aí não era só partido, apareciam partidários, comércio, indústria, agricultura, trabalhadores e pessoal ligado ao servidor público, ouvimos. Agora, questão de 2, 3 meses, apresentando a nossa chapa, recorremos de novo às 27 regiões do Estado e a aceitação é impressionante. O pessoal quer a candidatura e esse time joga e o time é forte. Então, a turma ajuda o Bolsonaro e ajuda também Reins e Tanise, que é a nossa pré-candidata a vice-governadora, também a comandante Nádia, que também é uma candidata muito forte, 2 mulheres, né, 2 vereadoras de Porto Alegre, e estão nos ajudando nesse somatório de esforços, né, para chegarmos ao comando do Estado do Rio Grande do Sul e o eleitor é que vai decidir. Vamos à pergunta do Renato Martins, já participando da conversa conosco. Renato. Pré-candidato, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é eminentemente agrícola e também da pecuária, e disso o senhor entende. E tivemos muitos embates com o MST, com outros movimentos também, mas principalmente com o MST na história do setor primário do Rio Grande do Sul. Os governos de esquerda se jactam de ter resolvido esse problema e feito a paz no campo. Se o senhor se o senhor for eleito governador e voltarem esses movimentos, o senhor não teme que haja esse acirramento, recrudescimento das invasões no campo? E como é que o senhor vai tratar disso? Renato, eu já enfrentei o MST quando eu me elejo deputado pela primeira vez em 1999. Tivemos um embate sério, forte, fizemos uma mini CPI, recorremos aos estados que tinham problema sério naquele momento e fizemos um trabalho muito sério naquele momento e mostramos um dinheiro que viria para o MST, nós desviamos o dinheiro
E no governo Fernando Henrique, nós trouxemos para mais de 10 mil famílias, mais de 110 mil hectares comprados, e aquele é o programa que deu certo, Renato. E esse programa funcionou muito bem no Rio Grande do Sul, mais de 90% houve aceitação e o pessoal não desistiu das terras, diferente de outros assentamentos. E já ajudamos também os assentados. Para vocês terem uma ideia, dos governos anteriores, nós tínhamos praticamente 1 milhão de famílias sem escritura que haviam sido assentadas ao longo de 30, 40, 50 anos. No atual governo Bolsonaro, e o Heinz, deputado, ajudou, e eu, de novo, como senador, estou ajudando, hoje mais de 300 mil famílias já têm escritura das suas propriedades, que não tinham em governos anteriores, não tinham em governos anteriores de governos de esquerda. E, nesse momento, um governo de direita está dando o título de propriedade para eles. Isso é muito importante para essas famílias, porque aí tu tem um CPF, eles não podem tirar um financiamento no Sicredi, no Banrisul, no Banco do Brasil, não pode colocar a sua terra em garantia. Tudo está sendo resolvido. Então, eu já trabalhei contra o MST, já trabalhei junto agora com os assentados. Então, esse processo eu conheço bem e sei tratar com eles. E o que eles querem, na sua infinita maioria, é a titulação das suas terras. Nós temos 12 a 13 mil famílias de assentados no Rio Grande do Sul, então de 2 mil já têm escrituras e vou trabalhar para que todos tenham a sua escritura igual ao pessoal do Banco da Terra. Então, conheço eles, trabalho com eles, porque são agricultores, nessa altura não tem mais de MST ou de invasão. As invasões praticamente pararam no Brasil e aqui no estado não houve nenhuma invasão praticamente ao longo desses últimos anos, portanto é importante que a gente saiba como trabalhar com eles. Hoje, para mim, são produtores rurais que eu ajudo a todos eles. Se eu ajudo a agricultura, Martins, eu ajudo a todos, pequeno, médio, grande, assentado ou não, já ajudei a todos eles e vou continuar ajudando, porque afinal isso faz parte do agro gaúcho que eu quero comandar também. Margrit Sauer, por favor, seu questionamento. Senador Heinz, antes da pandemia, nós já tínhamos uma diferença muito grande entre o ensino público do estado, não só do Rio Grande do Sul, ensino público do Brasil como um todo, né? Em relação ao ensino privado. Como que o senhor pretende diminuir essa diferença, se é que é possível diminuir, caso o senhor seja eleito governador? Margrit, tem números impressionantes antes da pandemia. Eu tenho dados do INEP, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos 845 mil alunos na rede estadual. Sabe quantos tem hoje? 730 mil. 115 mil crianças se evadiram da escola em 2019, em 2020 e 2021 que se agravaram o problema. Mas essas crianças estavam na sala de aula em 2018. Quando eu vejo, Margrit, o ensino técnico, um técnico de agricultura, um técnico industrial, um técnico de informática, por exemplo, os cursos técnicos, a evasão praticamente não aconteceu. Estou estudando essa questão. O que nós temos que fazer nesse instante? Primeiro, fazer com que essas crianças voltem à sala de aula. É ruim, péssimo para um pai de família. Não sei o que essas crianças estão fazendo. Então, isso é muito sério esse problema que nós temos aqui. Então, o que nós estamos fazendo nesse instante? Estudando essa possibilidade. E um outro problema muito sério são as escolas. A situação hoje precária. Pega o Instituto Flores da Cunha em Porto Alegre. 5, 6, 7 anos para fazer uma reforma numa escola. Isso eu tenho centenas de escolas pelo Rio Grande afora. Isso é um outro problema muito sério, a situação das escolas do Rio Grande do Sul. Tudo tem que ser trabalhado. E imagina, 2 anos sem aula, e as escolas estão nessa situação. Eu tenho uma escola que eu tenho citado muito, no Alegrete. Além de, cada município tem escolas que eu estou falando. No Alegrete, uma escola com 30 salas de aula, ar-condicionado instalado, Carolina, e não pode ligar o ar quente ou frio, porque a instalação elétrica não permite. Há 5, 6 anos, isso é um crime que está acontecendo hoje com a educação. Nós temos que trabalhar esse assunto para que as crianças possam ter um melhor ensino, uma melhor educação, com a escola de qualidade e depois sim os professores. Agora, com a pandemia, a situação se agravou mais ainda. A própria Secretaria de Educação do Estado divulga dados que não são da pandemia. Veja, os índices em português, terceiro ano do ensino médio, 62% negativo, 62% negativo. É espantoso essa posição. Matemática, pior ainda, 92% negativo.
isso eu terei que recuperar. Terei com os professores, com as escolas e os próprios alunos e os pais. Vamos fazer uma interação. As escolas privadas são diferentes, né, estão diferentes, e também o próprio ensino das prefeituras municipais. O ensino municipal é diferente, melhor que o Estado. Então, nós temos que interagir entre o privado, Estado e município e fazer um grande projeto para recuperarmos esse terreno perdido, porque a educação hoje está precária no Rio Grande do Sul. Bom, só para complementar, o senhor fala muito em recuperar as escolas, né, nas suas propostas de governo. Tem condições para isso, né? De onde é que vem esse dinheiro também, que a gente sabe que é um dinheiro em tanto para a gente conseguir recuperar as escolas que já existem e que, de fato, estão nessa condição de precariedade. Carolina, primeiro, como fazer? Eu fui prefeito e o Colares era governador. Ele repassou para o Heinz, prefeito de São Borja, em 1994, por exemplo, e eu fiz um anfiteatro numa escola estadual. Aquele custo era mais barato do que se o Estado fosse listar uma obra em São Borja. Empresas locais ganharam, o valor saiu mais barato e eu fiz a obra. Tem recursos no orçamento. Veja, então, eu vou fazer parceria com as prefeituras. Eu vou trabalhar a Secretaria de Educação, os técnicos, a Secretaria de Obras, e vou fazer essas coisas andarem. Porque hoje trava muito o processo. Não é porque o diretor não quer, que a Secretaria não queira, não acredito que a Secretaria não queira arrumar a escola. Quer arrumar e vai arrumar, mas não funciona o processo. Alguma coisa trava esse processo, uma burocracia muito infernal. Nós vamos resolver esse impasse. Primeiro a burocracia, depois acordo com as prefeituras. E depois recursos, sim. Nós temos hoje mais de 30 mil imóveis no Rio Grande do Sul que são do Estado, terrenos, prédios. Por que eu não posso usar esses recursos? 3, 4, 5, 6 bilhões de reais que eu vou investir em educação e vou investir em obras de infraestrutura. Então, recurso tem e nós vamos arrumar dinheiro para que essas coisas possam fazer. Do próprio orçamento do Estado, com os repasses do FNDE para a educação, tem recursos, tem que priorizar. Infelizmente, até aqui não foram priorizados. Já vamos direto para o nosso outro estúdio com mais uma pergunta do jornalista Renato Martins. Pré-candidato, para o atual governo, para poder investir em estradas, duplicar 550 quilômetros de estradas que ainda faltam aqui no Rio Grande do Sul, serem duplicadas, está fazendo leilão de 3 blocos de estradas. Isso vai resultar em muitos pedágios. Na sua visão, é só assim que dá para investir em infraestrutura no Rio Grande do Sul, colocando pedágios e concedendo as rodovias? Renato, a primeira parceria público-privada da América Latina foi a ponte São Borja-São Tomé. Não havia pedágios no Brasil e nem na América Latina. Eu, como prefeito, participei daquele processo ali pelo menor preço. Essa obra hoje tem 27 anos e funciona, né? Funciona bem. Agora estamos tratando da renovação da concessão que venceu. Então, o Estado ou mesmo a União não tem condições hoje de recursos suficientes para poder fazer obras necessárias no Estado. Eu tenho um porto, depois posso falar. Iniciativa privada, uma hidrovia, iniciativa privada. Né? Alguns recursos públicos, sim. O caso da ponte Porto Xavier-São Xavier é recurso público e federal. Os recursos públicos estaduais ou federais serão utilizados, mas grande parte dos investimentos no Estado precisaremos de recursos da iniciativa privada para fazer investimentos. Agora, Margret Sauer, por favor, mais um questionamento. Ainda, senador Heinz, nessa questão do transporte rodoviário, né? O senhor apoia fortemente o agronegócio e ele depende do modal rodoviário para escoar a safra. O que é possível fazer para que o Estado tenha um investimento em rodovias e em hidrovias? E é possível fazer essa mudança de modal dentro de um médio, curto prazo? Curto prazo. Em 2020, no início, uma semana antes da pandemia, eu fui demandado pelos arrozeiros uruguaios, meus amigos, o presidente Lacage do Uruguai, o embaixador Guilherme e o ministro Eber, que era o ministro dos Transportes, em Bela União do Uruguai. Visitaram várias obras. Uma delas é uma hidrovia da Lagoa Mirim com a Lagoa dos Patos, que foi assinado um acordo entre o então presidente João Goulart brasileiro e o presidente Aedo do Uruguai em 8 de dezembro de 1961. Pego esse assunto deles e hoje essa hidrovia, Margret, já está em andamento um edital de ser a primeira hidrovia pedagiada do Brasil. Eu trabalho há 2 anos esse assunto com o governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, isso é real, está para acontecer.
agradecer ao embaixador Guilherme, que se empenhou muito conosco. E hoje uma empresa paulista já apresentou o estudo às suas expensas e teremos ainda esse ano esse edital de ligar a Lagoa Mirim, norte e nordeste do Uruguai, com sul e centro do Rio Grande do Sul. Isso é uma obra importantíssima. Veja, uma obra com a iniciativa privada. Aí se busca recursos para que isso possa acontecer. Isso é real. Nesse instante, Margaret, eu estou trabalhando também 3 eclusas do rio Jacuí e uma eclusa do rio Taquari. Bom Retiro, Rio Pardo, General Câmara, Rio Pardo e Cachoeiro do Sul. Essas 3 eclusas tem uma empresa do Paraná que quer construir 3 hidrelétricos no Rio Jacuí e uma hidrelétrica de uma empresa gaúcha no Rio Taquari, em Bom Retiro. Com a construção das hidrelétricas, eles vão pagar um pedágio para o dono da eclusa, que é o governo federal. Com isso, ajuda a consertar as eclusas e nós temos energia, conserta-se as eclusas e nós podemos ter navegável novamente Cachoeira, chegando a Porto Alegre pelo rio Jacuí, que não está funcionando até nesse momento. E da mesma forma do rio Taquari. Então, são 2 projetos, 3 projetos, um do rio Taquari, um do rio Jacuí e também da Lagoa Mirim, que é real, são coisas que já estão acontecendo atualmente pela nova legislação que nós temos. Então, as hidrovias, eu já estou trabalhando nesse assunto como senador. As demandas vêm para mim e eu ajudo a resolver as demandas. Isso é real, são coisas que podem acontecer com recursos da iniciativa privada. Tem recursos públicos? Sim. Pela primeira vez, Margaret, tem 3 eclusas que têm 50 anos e uma tem 70 anos. Nunca tinha sido feito um estudo quanto custa para recuperá-la. Agora, no atual governo, já conseguimos fazer o estudo de recuperação das eclusas. Isso é real. E agora aparece essa nova possibilidade de fazer uma parceria entre as empresas de energia elétrica e o próprio DENIT, que nesse instante nós estamos trabalhando finalmente para poder lançar um edital entre o ajuste entre a empresa do Paraná, uma empresa gaúcha, com essas 4 eclusas, que podem ser construídas 4 hidroelétricas no rio Taquari e também no rio Jacuí. Então, estou mostrando, isso é real e nós estamos trabalhando nesse assunto. Então, podemos sim reativar as hidrovias no Rio Grande do Sul, que são muito importantes. É o meio hoje de transporte mais barato do mundo e nós praticamente estamos subutilizando esse meio com os rios que nós temos, as lagoas que nós temos. Hoje ainda conversava com o pessoal de Montenegro, numa ligação entre Montenegro, Rio Caí, com o Rio Jacuí e também com o Rio Taquari. Isto é real e são poucos investimentos quando eu comparo esse investimento com o custo de uma rodovia especificamente. Bom, agora a gente está falando, inclusive, sobre a questão do agronegócio. O senhor é muito ligado ao agronegócio, inclusive, como senador, nas demandas em relação ao governo federal. A questão da estiagem, a gente sabe que é um problema recorrente, muito difícil de ser resolvido. Captação de água, recursos para isso. Como é que o senhor vê e o que pode ser feito em relação a esse problema que assola tanto o Rio Grande do Sul? Carolina, ainda no tempo da governadora Ieda, Rogério Porto, que é um craque em irrigação, seguramente das pessoas que mais entende, nos apresentou uma demanda, como é que eu podia simplificar o processo de registro de um açude. 2, 3, 4 anos. Disse, Reis, eu tenho uma proposta, quero apresentar à governadora. Eu liderei com ele, com o secretário João Carlos Machado naquele momento, e o secretário Breiro, que era do meio ambiente, juntei meio ambiente, agricultura e irrigação. Apresentamos a proposta, um processo que levava 2, 3, 4 anos para registrar um açude e autorizar, nós conseguimos fazer em 2, 3 meses. Aquele assunto, na governadora, para quem eu quero fazer um açude de 5 hectares de alago e 50 hectares de irrigação. A governadora olhou, quando eu expliquei o assunto, o Rogério explicou também, ela olhou para o Brenner, dá para fazer? Dá. Então, vamos fazer. E isso já é uma realidade no Estado. Começamos com esse processo lá atrás, fazer açudes num período mais simplificado, num sistema simplificado, seguindo as exigências das normas legais, sem problema, e funciona. Nesse instante, nós trabalhamos uma outra demanda. Qual é a outra demanda? Nós fazemos água, temos rios, lagoas, temos também água em açudes, veja que nós temos de açudes, aqui é um estado pioneiro em irrigação, só nas barragens privadas, quase todas na metade sul do estado, eu tenho 150 mil hectares construída pelos produtores rurais. É a minha área, é o que eu trabalho. O que nós estamos fazendo nesse instante? Além da construção de água em APP, um projeto da minha autoria nesse instante, relatado pelo senador Espiridião Amin, que está pronto para votar finalmente lá, possibilita que faça isso. Um segundo assunto que eu debati agora na Expo Direto Cotrijal. Com o Ministério Público, eu fiz uma audiência pública, levando o Ministério Público, as entidades de classe,
sindicatos, patronais, trabalhadores, FETAG, Farsul, cooperativas, cerealistas, e fizemos um debate. Uma audiência da Câmara Federal e o deputado Hernani Polo fez pela Assembleia Legislativa. Discutimos esse tema e mostramos um Instituto Espinhaço como proteger as vertentes dentro das propriedades rurais. Esse é o show e a diferença. A proteção das vertentes que nós temos hoje no Estado são fundamentais. Eu disse ao procurador Daniel Martini, doutor Daniel, o que eu não quero é fazer uma lei, alguma coisa, que daqui a pouco o próprio Ministério Público venha contra o produtor. E esse processo que nós estamos trabalhando, existem recursos brasileiros, de empresas brasileiras que possam investir, e até de empresas internacionais. O governador Zema fez com esse pessoal, no Minas Gerais, por exemplo, 110 municípios, e esses recursos são de empresas internacionais que fazem a proteção dessas vertentes. Então, veja, tem alternativas, Carolina, e essas eu vou buscar porque é a minha área e é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, o nosso telespectador, este ano, nessa atual safra, a perda dentro da porteira e fora da porteira, o Antônio da Luz, o competente economista da Farsul, levantou os dados. Nós perdemos no Rio Grande do Sul mais de 115 bilhões de reais, dinheiro que não circulou na economia do Rio Grande. Então, nós temos que trabalhar fortemente nessa área e vou trabalhar porque, afinal, conheço esse tema e vamos fazer o que já debatemos na Expo Direto Cotrijal. Gostaria de saber do senhor de algumas questões que são um pouco mais polêmicas, principalmente em relação às urnas eletrônicas. O senhor é senador, foi eleito, né, através desse tipo de voto. Agora, se chegar ao governo gaúcho, mais uma vez será com a urna eletrônica. Por que existe essa desconfiança? Como é que o senhor vê, resumidamente, né, essa questão hoje em dia? Eu tenho as minhas desconfianças, apesar de ter 7 eleições. Essas não estão desde a primeira eleição, que não era urna eletrônica. A preocupação é quando um ministro do Supremo vai à Câmara dos Deputados fazer um lobby com os deputados antes da votação de um projeto. Mas, nessa altura, vou aceitar. Não votamos a lei, não foi alterada, tem que aceitar as regras do jogo, são essas. E vou confiar que o Superior Tribunal Eleitoral aplique o processo e que dê tudo certo. Para mim, para os governadores, deputados e também para o próprio presidente da República. Renato Martins, por favor. Candidato, segurança pública, o senhor, se for eleito, deixa a Brigada Militar ainda dentro dos presídios, essa força-tarefa que começou há mais de 30 anos lá naquele motim do presídio, né, de 1995, ou o senhor tira a brigada lá de dentro dos presídios e coloca nas ruas? Renato, eu tenho discutido com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Corporação de Bombeiros e com a própria Polícia Penal. A minha ideia é retirar os brigadianos de dentro das cadeias, né, e fazer com que eles vá para as ruas, fazer o seu trabalho e ter gente, sim, preparada para que possam atender os presídios, né? Nós estamos vendo, tenho conversado também com eles, problemas sérios na segurança pública, estou ouvindo os segmentos e uma guerra hoje de facções dentro dos presídios do Rio Grande do Sul. Isso é sério e pouco se comenta nesse assunto. As pessoas me dizem como é que funcionam facções e quero combater. Que esse crime, Renato, começa dentro dos próprios presídios, comandando o crime aqui na rua, fora dela, entendeu? Isso é uma preocupação que tenho, porque eu não conhecia esse assunto, tenho recebido informações a respeito disso, de gente do ramo, que é ligado ao meio, e eu vou combater esse processo, porque, afinal, a criminalidade é um problema sério hoje aqui no Rio Grande do Sul também. Margaret, por favor. Senador Reis, eu gostaria de retomar a primeira questão que a Carolina fez com o senhor. O senhor se elegeu senador com um apoio do então candidato a presidente Bolsonaro, né? Fortemente nesse campo bolsonarista, e hoje o Estado tem 2 pré-candidatos disputando o eleitor deste mesmo campo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual a diferença do senhor em relação ao outro pré-candidato e por que o eleitor deve lhe escolher para governar o Estado. Obrigado, Margaret. Quando comparar os partidos, eu tenho PP e PTB, já falei, o tamanho e a força dos 2 partidos. Eu tenho um outro trabalho, que é a agricultura. Eu tenho 48 anos do agro. Isso aí não é partido, isso é o trabalho que eu realizei. Tem o prefeito Reis com trabalho, tem o deputado Reis com trabalho, tem o senador Reis com trabalho. As entregas que eu fiz, citei no início, quando me perguntaram sobre o MST, que o Renato perguntou. Mostrei ali que só nesse projeto que eu trabalhei, conseguimos retirar do MST e vindo para as pequenas famílias, 5, 6 bilhões de reais para atender 110 mil hectares em 10 mil e poucas famílias. Estas coisas, quando começa a comparar o que o Reis fez
e o que ele pode fazer. Citei o caso da hidrovia da Lagoa Mirim. Isso é obra de 60 anos. Eu tiro do papel essas coisas e faço acontecer. Posso te falar de um porto. Um porto é o maior investimento do Rio Grande do Sul dos últimos 20 ou 30 anos. 6, 7, 8 milhões. Um porto que foi desenhado por Dom Pedro em 1826. E o Reis, que recebe essa demanda há 4 anos, quando eu era candidato a governador ainda em 2018, e a obra hoje está saindo do papel neste ano. É uma obra importante, não apenas o porto em si, que vai diminuir o custo da nossa logística. Esse porto é real, tem proprietários, tem donos, e é no Arroio do Sal. A diferença minha para qualquer candidato de esquerda, de centro, de direita, são as comparações que fazem com o que cada um fez. A minha parte eu posso mostrar aí, e agora as nossas plataformas, o nosso plano de governo, as nossas redes sociais vão mostrar exatamente o que eu fiz. Pronto. E se eu fiz isso como prefeito, deputado, senador, tenho certeza que posso fazer muito mais como governador. Então, quando o eleitor comparar o meu nome com qualquer candidato de centro, de esquerda, de direita, seguramente recairá em mim o voto e a escolha do eleitor gaúcho. Nosso papo está chegando ao final. Vou agradecer pela presença do senador Luiz Carlos Reis e do PP, pré-candidato ao governo gaúcho, que esteve conosco nessa noite. Obrigado aos nossos convidados também e obrigado ao senhor pela participação. Da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez à RDC TV por estar falando com os telespectadores e também os internautas, apresentando uma partezinha do que nós podemos fazer, uma história da nossa história, do que é possível fazer com o Estado do Rio Grande do Sul. E a minha ideia, Carolina, é levantar a autoestima do povo gaúcho, está muito baixa. Tenho certeza que quando compara com Santa Catarina, Paraná, qualquer estado, é diferente. Aqui o povo vai ter a situação diferenciada. Já mostrei algumas coisas que estou fazendo e do que é possível fazer se chegar ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.